For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get. Salve galerinha do oitavo ano, professor Fábio falando. Preparei uma revisãozinha para vocês aqui sobre o nosso tema atual, né, que são as fontes de energia. Espero poder ajudar aí, principalmente no próximo simulado de vocês, né, que vai ter esse tema como tema principal. Esse primeiro slide aqui, ele está apresentando a matriz energética mundial. Então, gostaria que vocês reparassem alguns detalhes aqui, ó. Primeiro a gente tem aqui a matriz de 2011, em toneladas equivalente em petróleo. Então o petróleo é a base do cálculo. E a previsão para 2035. Aí o que é importante reparar nesse gráfico? Em 2011 o petróleo ocupava 31% da matriz energética mundial, o gás natural 21%, o carvão mineral 29%. Junto com a energia nuclear aqui, que são as fontes não renováveis, podem reparar que elas ocupam acima de 80% de toda a matriz energética mundial. Ou seja, a nossa base energética do planeta ela é baseada em combustíveis não renováveis. O petróleo, o gás natural e o carvão, combustíveis fósseis. E a energia nuclear, que tem como base o mineral urânio ou plutônio. Então, há um grande desafio para o futuro aí substituir essa matriz energética não renovável. A biomassa, né, que é uma fonte renovável, ocupa 10%. Os outros aqui os outros renováveis, no caso, eólica, solar, apenas 1% da matriz, é muito pouco, né? E a hidrelétrica, né, que é a energia da água, apenas 2%. Então esse é o grande desafio para o futuro, né? Substituir a matriz não renovável por uma matriz renovável. Bom, mas o que a gente pode perceber? Quando a gente olha a previsão das fontes de energia para 2035, o cenário não é tão positivo assim, ou melhor, não é nada positivo. Por exemplo, o petróleo continua como a fonte mais importante, o gás natural e o carvão também. Os três juntos aqui, a grande parcela de participação na matriz energética do planeta. Lembrando, são combustíveis fósseis, formados durante milhões de anos aí pela natureza, portanto não renováveis. Então a gente utiliza, não vai ter a possibilidade de utilizar de novo. Lembrando que são fontes esgotáveis, né? Vai chegar um momento que essas fontes vão acabar, por isso que é necessário substituí-las por outras fontes. A energia nuclear, uma pequena mudança, um pequeno aumento aqui, né, segundo as previsões. Embora depois do acidente do Japão, muitos países, né, o Japão entre eles, pretende abrir mão de usar essa energia pelo perigo que ela representa. A biomassa, então, uma pequena variação também de 1%. Outras fontes renováveis, solar, eólica, por exemplo, houve um aumento significativo em porcentagem, porém, ainda muito pequeno na parcela da matriz energética mundial. E a energia da água hidrelétrica também uma pequena parcela. Ou seja, as previsões para o futuro em relação ao consumo de energia e às fontes de energia não são muito animadoras, porque nossa matriz energética mundial continua baseada em combustíveis não renováveis. Lembrando que a queima desses combustíveis, o petróleo, o carvão, o gás natural, são das causas principais aí, em relação aos problemas ambientais, principalmente o efeito estufa, que vem causando já sérios problemas aí no nosso planeta. Bom, continuando aqui, galera, temos agora a matriz energética brasileira. Então temos aqui 2006 e as previsões aí para 2030. Já pensando no vestibular, né, pessoal, que sempre é hora de pensar no vestibular, há uma comparação interessante sobre a matriz brasileira e a matriz mundial. Como a gente viu agora há pouco, a matriz mundial, né, ela tem acima de 80%, né, das suas fontes de energia baseadas em combustíveis não renováveis. O Brasil, nesse quesito, ele leva uma certa vantagem em relação à matriz energética mundial. Por exemplo, a gente pode reparar aqui no gráfico de 2006. O petróleo, disparado a principal fonte de energia, né, com quase aí 40%. O gás natural, quase 10%. O carvão mineral no Brasil, pouco utilizado, né, por 6% da matriz energética brasileira. E a energia nuclear, que também não é renovável, 1,6%. Todo o restante da matriz, aí por volta de 40% da matriz energética brasileira, é formada por fontes renováveis de energia. Então temos aqui a energia hidráulica, né, das hidrelétricas, além do carvão vegetal, que também são renováveis,
os derivados da cana, né, a chamada biomassa, né, que no Brasil tem uma grande importância, e as outras fontes renováveis, a eólica, a solar. Então a gente pode perceber o seguinte: quando se fala em matriz energética mundial, o Brasil ele tem uma matriz que pode ser considerada relativamente limpa em comparação ao restante do planeta. As previsões para 2030, o petróleo, né, segundo as previsões, vai diminuir bastante sua participação na matriz brasileira. O gás vai aumentar significativamente. A energia nuclear vai dobrar a participação e o petróleo, o carvão mineral se mantém praticamente estável. Outra mudança significativa aqui é em relação a essa comparação aqui, ó. A energia baseada nos derivados da cana vai passar, né, já passou inclusive, né, a energia das hidrelétricas. Bom, pessoal, agora vamos analisar a matriz elétrica brasileira. Só tomem bastante cuidado para não confundir matriz energética com matriz elétrica. A matriz energética ela engloba todas as fontes de energia. No caso aqui da matriz elétrica, apenas a produção de eletricidade, né, aquela, por exemplo, que a gente consome na nossa casa. Então, o que a gente pode analisar aqui no gráfico? Aqui para 2013, né, então esse gráfico já está um pouco vencido também, mas, por exemplo, a participação da energia hidráulica na produção de energia elétrica no Brasil, 70%. Então, o Brasil, comparado com outros países aí, ele tem uma posição privilegiada, principalmente porque o nosso território ele tem muitos rios de planalto que permitem, né, a produção desse tipo de energia. Lembrando que boa parte dos países não possuem essa característica, portanto não podem produzir a partir dos rios. A biomassa na produção de eletricidade, principalmente queima da palha da cana, por exemplo, 7,6%. A eólica, né, pessoal, que é uma fonte de energia muito limpa, que não produz aí, por exemplo, gases do efeito estufa, apenas 1,1%, né? Ou seja, a participação da eólica é muito baixa. O gás natural, fonte não renovável de energia, utilizado principalmente nas termoelétricas, né? Tem aí 11% de participação na matriz elétrica, uma grande participação. Lembrando, né, pessoal, que quando o governo é obrigado a utilizar o gás natural na produção de energia elétrica, ocorre aumento na conta de energia, né? Porque a produção de energia elétrica a partir do gás natural é mais cara do que a produção a partir da energia da água. Então, o gás natural é importante também na nossa matriz elétrica, né? Nas termoelétricas, que são ligadas principalmente quando tem que compensar a produção de energia que as hidrelétricas não conseguem produzir. Derivados do petróleo, 4,4%. Energia nuclear no Brasil, uma pequena participação. E derivados do carvão, apenas 2,6%. Então, o que a gente pode considerar aqui? A matriz elétrica brasileira ela pode ser considerada relativamente limpa, né? Principalmente aqui pela grande produção baseada na energia hidráulica. Só para lembrar, essa fonte de energia depende, né, do regime de chuvas. Lembrando que a gente teve problemas no ano passado e no ano retrasado, devido àquela grande estiagem que atingiu principalmente o Sudeste, diminuindo a produção de energia com base nessa fonte, o que obrigou o governo a ligar as termoelétricas de gás natural e, por consequência, aumentando o preço da energia. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Se gostaram, acesse o link que está aparecendo aí no vídeo, curtam lá o canal do Professor Fábio, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre energia nuclear, suas vantagens e desvantagens. Até a próxima, pessoal, valeu!